Hum? Já começou? Sim, estamos esperando comunicá-los. Oi, Branquela. Oi, Uriana. Esperando a Elta entrar. Oi, Oi, tá me ouvindo bem? eu estou, e você? Super bem. Adorei esse cabelo. Ah, mudar o visual, né? Dentro de casa a gente fica parecendo a Cuca. Ontem eu entrei, vi você ao vivo e achei que era a Dreide. Aí eu vi de novo e falei, olha, na Elta. Foi um amigo meu que fez uma aula de zumba e aí simplesmente ele começou a chamar as amigas que estavam lá. E a afinidade nossa, né, o vínculo, a irmã dele estudou comigo, fez educação física, a Tati, ela é judoca. E aí foi um bate-papo com todos, e quando ele me chamou, você sabe que eu converso pouco, né? Menina, Sim. mas foi assim, foram 4 episódios. Nossa. Ana Elta, Oi. então vamos lá, vamos começar. A Vamos. dinâmica vai ser mesmo com a que foi com a Euriana. A gente Uhum. vai vou fazer algumas perguntas, você vai respondendo, é um bate-papo normal. E no final eu vou estar abrindo para perguntas das pessoas, as curiosidades, dúvidas que elas têm. Tá bem. Então vamos lá. Ana Elta, mais conhecida como Ana Elta, nada de Ana, Não. sempre Ana Elta. Nossa lady número 12. E vamos dizer que é a mais palhaça, né, da turma. Fica fazendo palhaçada, então fica rindo, no bom sentido. Bom, a Ana Elta está com a gente desde o início do projeto Ladies, que esse ano completa 11 anos. Tem até o ano de 2019, 60 jogos realizados pelas Ladies, 35 bolas de 3 pontos, somando no total 210 pontos. Naelta é formada em licenciatura em filosofia, licenciatura e bacharelado em educação física, especialista em educação infantil, especialista em educação especial e especialista em educação básica. Só isso ou tem mais? Não, chega. Chega. E É, é proprietária do Espaço Diversão Kids. isso. Confere? Sempre. Tudo Então tá bom. conferido. Então vamos lá, para a gente começar, fala da sua trajetória, que a gente sabe que são poucos anos, desde quando você descobriu o basquete até chegar hoje nas Ladies. Tá. Comecei jogando basquete, foi pela minha tia. Minha tia escutou no rádio que a Secretaria Estadual de Esportes tinha umas praças de esportes em Goiânia. Então tinha uma praça no Ginásio Rio Vermelho, uma praça de esportes no setor Pedro Ludovico e outra lá no setor dos funcionários. Aí ela dizia que eu era muito pequena para eu crescer, chegar a 1,60 m. Ela disse que 1,60 m já estava bom. 1,60 m. E era. E aí a minha mãe liberou, ela, não, pode ir. Então a minha tia inscreveu eu, minha prima e meu outro primo. Só que minha tia inscreveu eu e minha prima Nayana num voleibol. Porque ela falava que vôlei era para moça e o meu primo foi para o basquete. E comecei jogando vôlei em 85. Nós começamos, nós três. Só que assisti a aula de vôlei e eu ficava olhando para a quadra de baixo, no setor Pedro Ludovico, e ficava encantada como que alguém conseguia arremessar uma bola e a bola entrar, sabe, aquilo assim, eu fui pro basquete por curiosidade. Foi a minha primeira vontade. E aí, quando eu fui sair do voleibol, falei com minha mãe que eu queria treinar basquete, saí do voleibol, fui pro basquete, só tinha eu de moça.
Então, o meu primeiro técnico foi o Doinha. Então, só tinha eu. Nossa. E assim, era menino que você não tem noção. Ele repartia a quadra em duas partes iguais. Acho que tinha 60 de um lado e 60 do outro. Era muita gente, muita criança. E aí eu fazia terça e quinta. Quando você já estava bem experiente, você passava para segunda, quarta e sexta. Olha, Era assim, né? Anelton, Então, e só lembrando, isso daí era tudo gratuito, né, na época. tudo. Então, nada se pagava, você tinha lanche. E eu aproveitava, na hora que terminava o basquete, e aí a gente fazia atletismo, fazia natação, fazia voleibol. Então, tinha muitas opções para as crianças, nas 3 praças. Né? Então, eu fiquei muito tempo lá no setor Pedro Ludovico. Eu fiquei de 85 até 88. Fiquei lá. Então, foi um tempo muito bom. Aí, Uhum. nesse meio termo, o Doinha foi meu técnico lá, foi meu professor, Filipão foi, o Pezinho foi. Nossa. Então, assim, passei por um pessoal muito bom ali. E aí? Pode continuar, até chegar nas leis. Pode ir. Pode Ah, fazer essa é? trajetória. Tá. É. Eu fiz um rascunho. Tem- De 88 a 89, aí eu já fui para a praça no ginásio Rio Vermelho. Porque lá no setor Pedro não tinham meninas, então apareciam muito poucas. E aí aqui no ginásio no Rio Vermelho tinham muitas mais outras opções. Tinham mais meninas, né? E o sonho da gente era assim, conforme você ia graduando no basquete, você olhava para a quadra de baixo, que os tops eram da última quadra. Então eu fiquei de 88 a 89 lá treinando. Lá que você Aí, fala em Rio Vermelho era o quê? Era o Centro Olímpico, o antigo Centro é, Olímpico, ainda nem era coberto? Porque isso, tinha o aquelas ginásio Rio quadras Vermelho e tinha o cobertas, Centro Olímpico. É que assim, isso. tem gente que nunca nem sabe o que foi o Centro Olímpico. É hoje onde é o Centro de Excelência, né? Então, Uhum. ali eu fiz natação, fiz atletismo também, fiz basquete, então eu aproveitava e já fazia tudo. E aí, o Tonhão foi meu treinador também, lá. O Jomar foi, o Chester, Tutu. Então, passei, Tutu. o Tutu, o Joia, passei por um pessoal ali, todos foram ali da Praça de Esportes, todos. Então, a minha base foi muito bem feita, sabe? Então, eu tive muito fundamento, né, nessa parte. Tanto é que eu nunca tive problemas nem com a mão direita nem com a mão esquerda. Então, era... Lembrando que você é canhota, né? É. Mas, assim, foi uma época muito boa. Então, se treinava muito fundamento. Mesmo tendo muitas crianças com poucos recursos, porque antigamente a gente não tinha escadinha, não tinha tanto cone, não tinha tanta prancha, não existia isso. Então, era o que se tinha. Então, era material humano, muita criança, um material humano, um técnico com fundamento, e todos eram jogadores de basquete, ou foram, e criança. Tinha gente demais, Fernanda. Atendia-se muitas pessoas. E ainda tinha um lanche, né? Então, isso era um plus que se dava. Sim. Aí, em 90, eu fui para o Clube Jaó. Nessa época, eu fiz Escola Técnica Federal, que hoje é Instituto Federal. Então, eu fiz Escola Técnica Federal. E quando teve um campeonato, o Jaziel me viu jogando. Nossa. Ele e o Rosa. Aí me convidaram e falaram assim, olha, tem um time de basquete que treina no Colégio Hugo de Carvalho Ramos e eles treinam também no Jaó. O que você acha de treinar? Eu falei, eu vou. Só que na época tinha tido um problema com o aluno, ele foi assassinado, se eu não me engano, dentro do Colégio Hugo de Ixi. Carvalho Ramos. E meu pai, por ser militar, não deixava eu ir para lá. Então eu ia escondida treinar com as meninas e no sábado eu treinava no Jaó. Aí nessa época eu fiquei com a E o Adriana. Jaó tinha outra equipe feminina? O Jaó Não, também tinha equipe? tinha equipe feminina, só que as meninas que treinavam, que eram alunas do Adriano no Colégio Hugo de Carvalho Ramos, treinavam lá no Jaó. E assim, era excelente, a gente tinha estrutura excelente. Tinha um ônibus, pagava-se para a gente viajar, então tinha todas aquelas despesas pagas. Então, assim, foi a primeira vez que eu joguei num time que tinha estrutura. Que eu saí de uma praça de esportes e fui para uma equipe, né? Aí, assim, aí conheci a Cristina, conheci Gisele, conheci Sheila, Marisa, Delviana. Então, foi um grupo muito bom.
Tive dificuldades em ser aceita, porque as meninas jogavam já há muito tempo juntas, então eu tive que me adaptar a elas. Aí foi quando eu conheci a Midian pequenininha, a Alessandra Olha só. menor, então eram já de categorias abaixo, mas assim, foi muito bom. Então depois a amizade cresceu e continuamos amigas até hoje. Aí em 91, o... deixa eu lembrar aqui, Zé Arthur criou o Clube Fênix de basquete. E nós fomos participar. Aí nós treinamos todos os dias à noite, lá nas quadras abertas do Ginásio Rio Vermelho. Então, em 91, eu fiquei com o José Arthur no Clube Fênix. De 92 a 94, fui para o Jockey. E nessa época, quem jogava no Jockey tinha uma bolsa no Colégio Carlos Chagas. Então, todo mundo estudava no Carlos Chagas. Então, eu sou da época que tinha o Marconi, era o Eli, o Sassá, Fernando Duran estudava lá também. Então, assim, eram muitas pessoas. Então, todo mundo treinava, todo mundo estudava no Carlos Chagas. Então, você tinha que ter frequência de treinamento no clube e tinha que ter frequência e notas na escola. Então, era um casado que tinha. Foi a primeira vez que eu tive bolsa atleta nesse aspecto, Olha né? só. Anael, tô só voltando aqui. Você começou com 10 anos de idade a jogar Foi. basquete. Foi. 10 anos. Uhum. Sou de 1975. É a nossa lady mais experiente. Oh. Ai. Em 95, eu joguei pela Prefeitura de Goiânia, que chamava A100. Era o Jaziel que dava treinamento para nós. E nós treinávamos lá nas quadras do setor Pedro Ludovico. Então, a gente ia para lá, limpava a quadra, arrumou-se um aro para gente. Então, assim, era um trabalho, foi excelente, foi muito bom. E foi uma época, assim, que o único recurso que a gente tinha era o uniforme. Simplesmente, não tínhamos mais. Depois, em 96, eu joguei pelo Clube da Caixa Econômica, que chamava AZEG. Depois, em 97, fomos para a Prefeitura de Goiânia de novo, aí voltou. E na ZEG, o Jaziel estava com a gente ainda, continuava lá conosco. Da Prefeitura, o Jaziel também continuou, só que aí, logo depois, um tempo, o Jaziel passou no concurso da Sameago. Então, ficava complicado ele ficar dando treinamento para a gente. Então, a gente foi se ajustando. Eram horários que a gente treinava até no escuro, porque não tinha luz de quadra que ficava disponível para nós, e treinávamos no escuro. Em 98, aí foi quando Vila Nova criou um time feminino aqui em Goiás, a Hortência veio, aí teve uma seletiva, apareceu gente de tudo quanto é lado, das meninas, e eles escolheram 5 meninas, 6 meninas. Uma não pôde vir, porque ela era do interior e não tinha condições de se manter em Goiânia. Então nós éramos 5, aí ficou eu, Midian, a Daniela Benigno, a Carla e mais a Diná. Nós éramos 5. Então nós éramos as 5 que integraram o time do Vila Nova, né? Aí nós ficamos em 98. Aí essa época quem treinava a gente era o Ferreto, e quem iniciava o treinamento antes e sempre depois que ele falava, porque a gente tinha que chegar 1 hora antes e sair 1 hora depois, era o Valentim, que foi nossa, foi uma época muito boa. Depois, em 99, aí foi quando eu comecei a participar da seleção permanente que o Sintra criou dentro do Ginásio Rio Vermelho, então treinávamos juntos, só que já não tinha quase ninguém da minha categoria, então como eu era mais velha e ele foi pegando categoria de base, então ele pegou todas aquelas categorias iniciantes, foi quando vocês começaram a treinar com a gente, né? E aí eu ficava treinando, então foi onde eu aprendi a ensinar basquete, porque sempre quando chegava alguma menina com uma dificuldade maior, o Sintra sempre me pedia para ajudar. E eu sempre tive muita paciência, sempre gostei. Então eu ajudava, e aí acho que foi plantando uma semente de mexer com basquete futuramente. Em 2000, eu fui embora para o Rio, aí eu fiquei na equipe do América, no América Futebol Clube. Lá eu participei de campeonato carioca, e assim, foi outra experiência totalmente diferente, muito bom. Quando sai é outra visão, né? Nossa, não tem nada a ver. Outro universo. Eles te procuram o tempo todo, querem saber se você já tem ensino médio, se precisa de uma escola, se quer fazer faculdade. Nessa época
eu fazia o curso de Direito na Universo. Então, todos os dias eu pegava o ônibus, eu saía da Tijuca, eu ia até São Gonçalo, assistia a aula, treinava e voltava. Isso, assim, eles pagavam tudo. Toda essa despesa que eu tinha, eles pagavam. Então, foi muito bom. Aí, voltei para Goiânia. De 2001 a 2005, eu fiquei na Católica, jogando. Aí foi quando o Sintra criou a equipe mesmo representativa de basquetebol. Que até antemão, como eu entrei na Católica em 94, não existia equipe feminina de basquete. Tinha o time de futsal e de futebol que tinha na universidade. E aí eu fui treinar com as meninas, na época era Zefé, com F só ainda, não tinha nem a faculdade de fisioterapia. Então eu treinava com as meninas da Zefé, lá junto com o Juarez, e nós fomos participar de um campeonato. O Sintra pegou todo mundo, juntou-se ali as pessoas, na época eu treinava com vocês no ginásio Vermelho, e nós fomos jogar lá na Zefé, e aí eles me convidaram para participar da equipe. Só que a equipe ninguém jogava basquete. Eu era a única que jogava, porque eles queriam ir para um brasileiro, nunca tinha ido nenhuma equipe feminina de basquete para o brasileiro, o JUGS, nem existia JUGS ainda, nem tinha isso, porque não existia gente para jogar. Para jogar. Aí eu topei em ir, e nós fomos foi o primeiro JUGS meu, foi em 96, e nós fomos para Belo Horizonte. Aí foi um time de basquete feminino, um time de handebol masculino e feminino, só. Foi todo mundo em um ônibus só, para você ver, né? Todo mundo. E nós fomos para lá. E aí foi quando eu comecei a me dedicar tanto na parte do desporto universitário, quanto a essa parte dos jogos que a gente fazia, jogos, campeonato adulto, porque quando vocês entraram com a gente, acabou que eu me adequei a vocês, né? Então vocês subiam de categoria para poder jogar comigo, né? Vamos supor, eu e a Daniela, que nós éramos as mais velhas. Quando eu entrei, eu era mirim ainda. Tava passando pro infantil, né? Eu conheci vocês estavam mais ou menos com uns 10 anos, quando a gente foi jogar contra vocês lá na ABB. Vocês treinavam lá. Uhum. Aí eu lembro da Larissa bem bochechuda. Ainda bem que ela não tá assistindo. Não. Ia ficar chateada comigo. Ia ficar magoada. Isso. Então, nesse período, eu entrei na faculdade em 94. Em 95 eu ganhei Bolsa Atleta, só eu de atleta na universidade que tinha Bolsa Atleta, e não era nem Bolsa Atleta, porque não tinha essa modalidade de bolsas que na época a Católica não oferecia, que agora virou PUC. Eu tinha uma bolsa da chancelaria. Né? Então, como na época eu jogava basquete e eu era aluna acadêmica de filosofia, eles colocaram essa bolsa. Tanto é que eu fui, então todos os jogos que tinham, eu ia com a camiseta da universidade. Então foi muito bom. Então, desde quando eu entrei na universidade, eu nunca paguei. Então, eu sempre tive bolsa. Né? Bacana. Então, foi uma coisa que o basquete me deu que eu não posso deixar de comentar. Então, os meus estudos, desde o ensino médio, foram pagos pelo basquete. Né? Então, sempre tive o compromisso de ter a parte do esporte em dias. Né? Então, eu treinava todos os dias de segunda a sábado. E também tinha a parte da escola. Então, eu nunca deixei de ir à aula, nunca reprovei em disciplina nenhuma. Então, eu tinha esse compromisso. Quando eu voltei em 2001 para Goiânia, foi quando criou-se o curso de Educação Física. Aí, na época, o Tuíra, que era o chefe do departamento, me convidou. Aí eu fiz uma entrevista e ele falou assim, não, a gente precisa de ter atletas para poder convidar as pessoas para saberem que existe o curso de Educação Física, e na época só tinha na Federal e na Isefego, para virem, para trabalhar com a gente, né, fazer a faculdade de Educação Física com a gente. Então eu entrei na terceira turma. Só que eu pegava disciplinas com a turma do primeiro período, né, da primeira turma, a segunda turma e a terceira. Então eu ficava pingando, migrando de várias turmas. Então eu era atleta da terceira turma de Educação Física em 2001, 2002. E assim, foi uma experiência ótima. Nossa. Fui, assim, abrindo aspas aqui, na época o Sintra foi meu professor de basquete 1 e basquete 2. E ele era muito exigente.
E simplesmente o Sintra pegava e falava assim, você vai fazer prova. Todo mundo fazia prova um do lado do outro. Eu era a única que eu ficava lá na frente, com a carteira encostada no quadro, e eu não podia olhar para Eu lembro que você ninguém. contou. Era terrível. Aí nas provas práticas, os meninos, Anaelta, me ajuda. Eu falei, tudo que eu fizer, você repete. Até a perna, o braço, tudo que eu fizer, vocês copiam. E assim, foi uma experiência ótima. E eu nunca consegui tirar 10 com cinto. Até hoje eu me pergunto por quê, né? Nem no 1, nem no 2. Mas foi Ai, muito será por bom. quê? Não sei até hoje. Aí depois, em 2006 a 2008, eu dei uma parada no basquete, né? Foi quando eu fiquei grávida da Tarsila, até eu parei. Aí depois eu retornei. Quando a gente começou a criar aquele grupo de basquete, que primeiro tinha um outro nome, né? Que era o Que era Clube do Clube do Basquete. Basquete, que foi em 2009, onde nós juntamos e falou assim, vamos ver o que é que dá? E fomos participar de um campeonato que Da Copa Flávios. isso, ganhava dinheiro. Aí eu falei, nossa, dinheiro vai ser ótimo. E a gente foi com a cara e a coragem. Na época eu não estava treinando, Tarsila estava Na época treinando. ninguém estava. Ninguém. Então, Só eu que estava juntamos. jogando. Aí ganhamos camiseta do Rodrigo, né, da Top Rodas. Foi um uniforme improvisado de última hora. Então, assim, foi aquele corre-corre. E ganhamos. A Yuriana tá lembrando, R$ 500. Vamos fazer o que com o dinheiro? De vídeo a gente vai fazer a caixinha. Fizemos uma caixinha. Uma caixinha. Foi isso daí que criou-se a Ladies, que mudamos o nome, que levamos mais a sério as coisas. E Nesse criado... tempo a gente virou Goiás e depois isso. foi Goiás Ladies e Ladies. Porque aí nós jogamos em 2013 por Goiás e Ladies. Fiz uma pesquisa aqui para não errar as datas, né? Obrigada. E fomos trabalhando. E nesse meio termo, em 2010, metade de 2010 a 2018, eu também parei porque eu fui ter a Catarina. Né? Aí depois eu voltei. E nesse meio termo, o último técnico que eu tive, que eu passei pelo Fernando Duran deu treinamento pra gente lá no Jockey, quando o Sintra chegou também. Tinha o William, que apoiava muita gente também, que dava um reforço, teve o Edson. Na época que o Sintra chegou, ele foi fazer uma equipe de base para levar para um campeonato na Argentina. Então nós treinávamos juntos com os meninos. Então a gente tinha os meninos menores, repartia a quadra e as meninas do outro lado. Então assim, foi uma experiência muito boa. A gente teve que o compartilhar. Eu sempre tive que me adequar a isso, porque, Fernanda, a gente nunca teve realmente um basquete feminino. Depois que o Sintra veio, que foi se criando, né, a cultura de ter o basquete feminino. Mas até então não tinha essa parte. Não tinha uma quadra exclusiva pra gente, não tinha uniforme exclusivo. Na época que eu joguei no Jockey, eu lembro muito do Leozinho, diga-se uma passagem, uma pessoa de uma iluminação muito grande. O fisioterapeuta, Leozinho? Nossa, foi quando... E prático, né? Um fisioterapeuta Sim. prático. Eu aprendi a fazer atadura e fazer botinha de esparadrapo, foi com o Leozinho, de eu ficar olhando ele fazendo. A gente torcia o dedo, ia fazer parafina, que acho que nem os meninos hoje em dia sabem o que é isso, né? Acho que nem se usa mais. E aí o Leozinho separava os uniformes pra gente. E tinha o Vilmar também. Vilmar atendia a gente do basquete, atendia também as meninas do vôlei. E aí eu lembro da gente ter uniforme masculino. Aí a gente tinha que enrolar a camiseta, enfiar pra dentro, amarrar aquele calção que tinha aquela cueca por dentro. Aquilo era terrível. E nunca cabia pra ninguém, sabe? Nunca era adequado pra nós. Então, assim, foram adaptações que a gente teve que fazer no decorrer da vida. Hoje, vamos longe não. Bem melhor, né? Meu primeiro brasileiro, eu joguei com aqueles uniformes da Wilson. Eu super gorda, uniforme batendo na canela, tinha que dobrar, porque se passasse a bola debaixo da perna, entrava no short. Que horror! E, assim, a gente tivemos muitas pessoas que nos ajudaram nesse decorrer do tempo, né, do basquete em si. O Edson nos ajudou muito, com outra visão, porque o Edson veio do Rio, já tinha aquela visão do esporte em si, dele ser de alto rendimento. A gente fazia porque era apaixonado por aquilo, e nada ganhar em troca. Quando teve também o Ricardo Nascimento também agregou muita coisa. Kinder Ovo? Isso, de aprender nunca colocar a bola em cima da cabeça, sempre proteger a bola e ficar sacudindo, é rápido. Foi quando ele levou a gente para disputar
uns Jogos Abertos no interior de São Paulo. Por Marília, nós fomos para Tupã. Depois eu fui em Caraguatatuba, que foi também, que é outra realidade que não tem nada a ver com essa realidade de Jogos Abertos. Que depois que se criou esse nome, que a primeira era a Copa Bameirindos, né? Que veio. Depois veio Copa Beg, aí veio Copa Itaú, até chegar realmente nessa modalidade que nós temos hoje dos Jogos Abertos, que eles aderiram ao que tinha no estado de São Paulo, que eles dividiam por regionais, né? E aqui, a princípio, o nosso não era regionais, era juntava Não, todo era mundo, tudo. e todo mundo se jogava. Foram anos assim, só depois que dividiu. Aí eu passei pelo Ricardo também, nós passamos, tivemos essa época muito boa, e depois veio o Santiago. O Santiago foi o último dos técnicos mesmo, nosso hoje, é o Santiago que está com a gente já tem um bom tempo, né? Um bom tempo Sim. mesmo, desde a criação até aquela fase da gente juntar. Tem uns 11 anos. É isso Tem uns mesmo, 11. mais ou menos isso. E aí, nesse meio termo, eu participei de um monte de campeonato. Comecei com jornada esportiva, que foi citado no que você, mas o Breno falou. Na minha época tinha muita jornada esportiva, então isso era excelente. Então você fazia num sábado de manhã e começava de manhã até o final da tarde. Então todo mundo jogava, todo mundo participava e todo Isso mundo aí envolvia saía. o quê? Interior? Envolvia tudo? Como Não, que era? só as 3 praças de esportes que tinham aqui em Goiânia. Ah, tá. Né? Então era da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. Eu nem sei se usa-se esse nome ainda, mas assim, todo mundo ganhava um certificado, sabe? Então todas as crianças, se tivessem 500 crianças, 500 ganhavam. Então era assim, Olha, era bacana. muito Incentivava, né? demais. Como não tinha basquete, o feminino, na época, então fazia-se misto. Então todo mundo jogava. Então no meio dos meninos entrava, saía e era assim, era o dia todo você jogando. Então pai e mãe sabia que naquele local, vai se fazer no ginásio Rio Vermelho, que tinha assim, muitas quadras, então era todo mundo lá. Mas o sonho de todo mundo era jogar dentro do ginásio. Era passar para dentro do ginásio. E assim, era um luxo, né? Você estar ali. Eu vou segurar essa parte aí que a gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais pra frente, porque assim, você tá falando muita coisa, é interessante de você tá falando lá de 85, né, vamos dizer, que agora eu brinquei com o Breno, eu jogo desde os 9 anos, né, mas são 26 anos, só que você também joga 26 anos, né, também, só que você começou lá em 85, e você tá falando muita coisa que ninguém sabia, tem coisa que a gente conhece mais de 20 anos também não sabia de alguns detalhes. E é interessante, que eu quero segurar aí, para chegar numa outra pergunta que eu vou fazer na frente, a questão de... Você sempre está falando que tinha uma expectativa de melhorar para alcançar algo. Então, eu quero chegar nisso, daqui a pouco a gente vai chegar nisso aí. Tá. Pode continuar aí. Então, aí participei de jornada esportiva, Copa Bameirindos, Copa Beg, Copa Itaú, Jogos Abertos, Campeonato Goiano, participei de vários, sabe? Copa Cidade de Goiânia, que eles tinham mania de fazer até 3 por ano, então de se dividir era ótimo. Muito bom, muito bom. Participei de jogos regionais no interior de São Paulo, por Tupã e Caraguatatuba. Campeonato Nacional, participei do primeiro Campeonato Nacional, que agora se transformou na LBF, né? BF. E aí foi eu, Midian, a Diná, a Carla, que a Carla hoje mora até fora, né? Daqui, e a Daniela Benigno. Participei de Campeonato Nacional, que agora foi esse que nós tivemos, que foi com Cinta, 2005. né? Sim. Depois participei de Campeonato Carioca, que é o máximo. Campeonato Carioca era televisionado. Você morria de rir, eu falava para minha família toda. Eu avisava, vou aparecer na televisão. Foi igual quando eu participei da primeira liga, né? Do Campeonato Brasileiro. As pessoas gritavam meu nome, eu achava o máximo me chamar pelo nome. Nossa, estou ficando famosa. Né? Ai, gente. E dava autógrafo, eu falei, gente, mas eu sou muito chique. Isso é uma visão de mundo que a gente não tinha até então, né? Então, não. E, assim, é surreal, né? É outra coisa. Nos treinamentos nossos do Vila Nova, as pessoas iam assistir. Aquilo para mim eu ficava vislumbrado, porque na época eu estava com 20 anos. Eu ficava encantada. Eu falei, nossa, o pessoal veio nos ver treinar. O que é isso? Então, você via muito amor envolvido. E nesse meio termo, Fernanda, eu jogava pelo Vila Nova,
Eu era atleta profissional e eu estudava na Universidade Católica. E é outra visão também que nós não tínhamos aqui. Os professores não entendiam o que era ser atleta. Então, como eu fazia filosofia, então eu chegava suada, com a roupa do treinamento, eu só trocava a camiseta, eu entrava na sala. Então, aquilo era uma ofensa. E eu tive um professor que, na época, ele chegou a um ponto de ele falou assim, você está no lugar errado. Você tem que estar Olha em outro só. curso. Então, primeiro, você nem chega proporcional fisicamente, nem vestida para vir assistir minha aula. E na época ele dava aula de estética. Eu falei assim, Ixi. professor, esteticamente eu estou adequada à sua aula, porque eu não mato sua aula, eu não chego atrasada, eu não prejudico nenhum andamento. E aí ele virava para mim e falou assim, bom, se você não vier vestida, eu vou te reprovar. Eu falei, bom, o senhor não pode me reprovar. Porque na época criou-se a lei Rei Pelé, que amparava os atletas. Ah, sim. Então eu tive um problema seríssimo com esse professor até chegar ao final do curso, que eu me formei em 96. Foi a única disciplina que eu tive nota 5, e eu peguei 3 disciplinas com ele. Os outros eram impecáveis. Então eu ia nas aulas Nossa. de sábado e todas as aulas. E os professores gostavam tanto, eu contava as histórias dos treinamentos, que os meus professores de filosofia foram me assistir. Eu tinha um professor que era mestre em Platão, que ele até falou assim, é muito barulho para mim, mas eu irei. E ele foi me assistir, você morria de rir. Ah, gente. Foi assim, foi uma experiência, até hoje eu guardo isso no coração. E às vezes eu vou no Marcou, né? departamento de filosofia e eles lembram de mim, sabe? Nossa, era atleta do curso. E eu era a única atleta na universidade que jogava jogos universitários por uma outra equipe, porque não tinha meninas na escola, na faculdade, sabe? Não tinha ninguém para agregar. Aí o que eu fazia? Para não perder o ritmo, na época você alugava o ginásio, que agora nem tem mais, já foi até demolido. A gente jogava, aí na época meu irmão fazia matemática, eu ia para lá, Fernanda. Então a gente alugava a quadra das 10 a 1 da manhã. Das 10 da noite a 1 10 da da manhã. noite. A 1 da manhã. Eu era a única mulher no meio daquele tanto de matemática, aí juntava o pessoal da física, da arquitetura, e juntava aquele tanto de gente, o pessoal, quem que é essa daí? No... Meu irmão, é minha irmã. Então lá eu não tinha nem nome, eu era a irmã do A irmã. Robespierre. Eu era a irmã do Robespierre, do Pierre da matemática, ninguém sabia meu nome. Mas assim, foi uma época muito boa. E nesse tempo, depois que eu deixei o Vila Nova, eu criei uma expectativa de achar que continuaríamos com alguma coisa aqui. Na época eu jogava até no Jockey, o Jockey dispensou a gente para poder treinar lá. E aí criou-se aquela expectativa, nós treinamos muito, não recebemos nada, não materialmente, dinheiro nós não recebemos, mas espiritualmente eu evoluí muito. Então aprendi muita coisa eu coloquei em prática, então foi um conhecimento pessoal grande. A princípio, tivemos muitas pessoas que achei que nunca iria apoiar a gente, igual o Vila Nova em peso em si apoiou. Então, todos os dirigentes, conselheiros iam, prestigiavam, sabe? Tínhamos uma torcida enorme. Então, assim, não faltou nada nesse aspecto. E foi excelente. Foi assim, E treinou com o Ferreto, né? Porque com treinar Ferreto. com o Ferreto. Não sei como é que ele escutava, mas igual. Eu sou extremamente tímida. Quando eu não conheço um grupo, sou. É porque nós já estamos juntas, eu já tenho um bom tempo. Mas quem não me conhece, Fernanda, tem duas coisas. Ou me acha metida, ou eu acho que que eu não tenho língua. Eu não converso. Então eu chego num lugar, eu sou calada. Eu espero me adequar às pessoas. Então eu espero as pessoas me convidarem. E eu sempre fui assim. Tanto é que na UVB, esses 2 anos que eu fui jogar com as meninas, elas até falam assim, escuta, você não tem língua, não? Então, assim, Então, assim, eu me adequei ao grupo, então hoje eu já começo a rir, eu brinco com as meninas, nossa, você faz isso, você brinca, você ri dos outros, você conta piada, você sabe brincar. Então, assim, eu sou tímida. E para me adequar ao grupo desse do Vila Nova, a primeira coisa que eu fazia, eu ficava observando as meninas. Uma pessoa que eu observei durante muito tempo foi a Ellen Luz, e eu ficava encantada com ela jogando. E a Vânia Teixeira, era mais velha na época.
Então eu ficava olhando como que ela naquela idade, e a Vânia já estava, acho que já com 37 para 38 anos, tinha aquele desempenho, então eu ficava olhando a mecânica dela, sabe? E como é que participava. E aí o Ferreto tinha uma mania dele colocar a gente para jogar, nós novatas, para jogar contra elas. Então Nunca colocava ali. mudou. Não. Aí eu ficava, e a Ellie virava para mim e falava assim, pode arremessar. Porque na época eu era armadora, ele me colocou para armar. Ela chuta na minha cara que eu preciso aprender a te marcar, eu tenho que ir em cima de você. E aí a primeira bola, eu arremessei e acertou. Aí ela, nossa, que bom. Eu falei, não, foi sorte. Aí o Ferreto, tem que marcar, tem que marcar. Ele ficava assim. Aí a segunda bola eu arremessei, acertou, ela, olha, Neto, acho que já tá bom. A terceira eu acertei, acho que eu acertei as 5 bolas na frente dela, eu falei assim, pode parar. Foi quando eu aprendi a chutar não tão rente à linha dos 3. Porque ela E subia, rápido. isso, aí eu subia. Por isso que eu aprendi a arremessar tão rápido. Então vocês passam a bola para mim, eu já vou e arremesso. Eu aprendi isso com a Ellen. Então ela me ensinou a fazer isso. E com a Bacana. Vânia, era sempre ter opções. Ela fala assim, você nunca fica parada, você sempre se desloca muito rápido para poder receber bola. Recebeu, para, já bem posicionada e arremessa. Foi uma coisa que eu aprendi com ela também, sabe? E aprendi com a Lígia também, aprender a bater, né? Se posicionar. Ela fala assim, você tem que usar o seu corpo, você tem que usar o tamanho que você tem, você Oh, tem mas que o impor. Lijão tinha corpo, né? Nossa, olha que eu tenho bunda, né? Cara, ela me Pois arremessava é. para tudo quanto é lugar da quadra. E teve um jogo que nós estávamos e ela pediu a toalha para enxugar. E foi onde eu aprendi a fazer scout. Com o Ferreira, ele falou assim, faz alguma coisa aí, ó, vai fazer scout. Aí eu ficava e eu falava, Carla, quem arremessou? Eu aprendi a fazer isso muito rápido. E aí ela, Lígia, eu quero a toalha. Eu falei, Carla, dá a toalha pra Lígia. Aí a ponta da toalha ficou no chão, na hora que ela jogou, a ponta da toalha bateu no rosto da Lígia, e ela olhou para ela e eu falei assim, Carla do céu, nós vamos apanhar. Então na hora que acabar o jogo, nós temos que ir embora correndo. Fernando, nunca corri tanto na minha vida. E no outro dia ela falou assim, eu vou pegar vocês. Eu não esqueci de ontem à Mas noite. quem tem juízo não fica ao pé da Lígia, não. Não. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Você Eu aprendi aproveitou, né? Você demais, aproveitou o demais. momento. Aprendi muito com a Rosângela, uma pessoa muito boa, a Rô, aprendi com a Roberta, aprendi com a Fabiana. A Roberta, eu aprendi com ela a fazer bandeja de mão trocada, que eu ficava olhando, falei, cara, isso a gente nunca tinha visto aqui. E ela tinha uma habilidade Ela extrema. era muito rápida para trocar. Demais, demais. Perna e mão. Aprendi muita coisa com a Daisy. Então foram pessoas que agregaram a minha vida, que hoje estão distantes, eu nem sei por onde anda. Com a Casé também, uma pivô muito boa, alta. Sei quem é. Mas assim, me alimentaram de experiências de vida. Eu sou apaixonada por essa época, sabe? Aprendi muita coisa. Bom, vamos A lá. Daniela falando. E eu que tentava marcar ela, né? A Lígia, Daniela? Coitada. Eu ainda falava, Daniela, toma a frente dela. Ela, não consigo. Eu falei, empurra. Não consigo, ela não sai do lugar. Então, assim, a gente aprendeu muita coisa, Fernanda. Aprendi a bater bola mais rápido, fazer dribles diferentes. Outras opções que a gente era... Aqui nós éramos muito limitadas. Porque não existia alguém para te dar aquele impulso. Ó, faz isso aqui que vai ter mais coisas. Tem algo diferente. Então, assim, aumentei a minha habilidade foi nesse tempo. Mexer com 2 bolas ao mesmo tempo, passar a bola por baixo, por cima. O Sintra também fez esse trabalho muito bom conosco também. E aí depois de um tempo que eu parei, que a gente foi voltando, eu tive que esperar vocês virarem master. Né? Então, a diferença nossa de idade é em média de 10, 13 anos, né? Então, foi quando eu aceitei o Só desafio. percebi esse ano. Só, né? Foi quando nós fomos participar do campeonato. Criamos um grupo realmente só do estado. E aí chamamos algumas meninas de fora, a Ângela e a Kelly, né? São pessoas excelentes, agregaram, né? E a única pessoa que eu sabia que participava de campeonato master era a Wagner. Só que a Wagner participava por Paraíba, por São Paulo, Rio de Janeiro, por um monte de lugar. Eu falei, cara, por que a Wagner não participa pelo estado? E a mulher do Filipão, ela participava com o Filipão na época, e a Lu sempre me dizia, Naelta, vem participar. Eu falei, Lu, como é que eu faço? Eu não entendi o que era bolsa.
Então você se inscrevia e poderia jogar por qualquer equipe. Eu não entendi aquilo. E eu falei assim, mas como? Ela, não, é muito bom. Eu falei, mas como é que eu faço com o emprego? Ela, não, isso aí é fácil, eles te dão uma carta de liberação, você pode levar a família. Então, é uma outra modalidade do basquetebol, o master, que você vivencia a família. Então, você tem esse prazer de levar... Então você já está entrando, é bom que você já está entrando uma pergunta minha aí. Ah, tá, desculpa. Então eu vou te cortar agora, cortar agora. Calma aí. Antes, não, a maioria sabe, né? Você é mãe de 2 filhas, né? Descobriu que estava sem comer na hora do jogo, mas era grávida mesmo, né? Que tonteou. E me fala uma coisa, como que é conciliar tudo? Assim, Por que eu tô fazendo essa pergunta? Tem coisas que eu me irrito fácil, né? Mas tem umas coisas que eu vejo assim, os meninos de hoje. Eu não posso, não tenho tempo, estou estudando. Não tenho tempo porque eu tenho uma prova daqui a 1 mês. Eu não tenho tempo porque eu tenho um jogo no celular, né? Então, assim, quer jogar, mas não quer fazer um esforço para jogar e para treinar. Nós mais velhas, né? Você é um pouquinho mais difícil, como a Daniela, a Diná, que já tem filha, a Ju. Como que é trabalhar, filho, conseguir treinar à noite, bem tarde, segunda e quarta, e ainda viajar? Como que concilia isso tudo? O que você me fala? Bom, Fernanda, eu já vou começar por uma parte um pouquinho mais atrás. Desde que eu entrei na faculdade, eu me prontificava a treinar e a estudar. E um critério que a PUC sempre teve. Você não poderia reprovar em nenhuma disciplina. Se você reprovasse, você perderia a bolsa daquela disciplina e você pagaria a integral. E se no outro semestre você reprovasse em qualquer outra disciplina, você perderia a bolsa. Isso nunca aconteceu comigo. E eu sempre fui uma aluna, tentei sempre me dedicar ao máximo. Tudo que eu faço, sempre é em dedicar. Sei que eu vou ter que abdicar de alguma coisa, abrir mão de uma coisa ou outra ali, mas eu nunca deixei de fazer. E se for para fazer a meia boca, eu não faço. Nesse aspecto de conciliar casa, trabalho, família, e você tem família, é quando você constitui marido, mulher, os filhos, e você tem os parentes. Porque você saiu de um vínculo, eu penso assim, pai, mãe, irmão, sobrinho, cunhada, cunhado, os agregados do lado do marido. Não é fácil, mas eu coloquei certas opções para mim. Eu tenho a opção de treinar ou ficar em casa e cuidar. Então, como tenho 2 filhas, eu esperei as meninas terem um pouco mais de maturidade. Então, hoje a Tarsila está com 13 e a Catarina vai fazer 9. Hoje elas já são mais independentes em certos aspectos. Tanto é que eu conciliei tudo. Mas antes, quando elas eram menores, eu mesmo falava, gente, hoje não vai dar para treinar porque a menina adoeceu. E menino, quando adoece, só quer mãe. Mas eu me prontificava a fazer alguma coisa. Sempre em correr, fazer uma atividade física. Nesse aspecto do trabalho, como eu trabalhava o dia todo, e é extremamente exaustivo. No meu caso, como eu dava aula do maternal no ano, ainda dava treinamento, então eu estava sempre em pé, sempre fazendo atividade. Então, às vezes, eu ia para o treinamento cansada. E o basquete, nessa época, para mim, era uma válvula de escape. Eu precisava soltar tudo aquilo que me deixava chateada, que eu estava estressada, que era uma forma de eu rir, de eu brincar, era no basquete. Então, nos aspectos de viajar, a primeira viagem que nós fizemos, se eu não me engano, foi para o interior, eu acho que foi para Rio Verde, se eu não me engano. Foi a primeira vez que eu me distanciei da Tarsila. Foi mesmo. Então, assim, foi um sofrimento de entender que ela estava bem, e nessa época eu nem tinha a Catarina, e que estava com o pai, estava com a minha mãe, estava com todo mundo, e que eu precisava fazer isso. Então, assim, foi excelente. Hoje eu já não tenho mais esse problema. Então, elas já são independentes, eu viajo para os campeonatos brasileiros que são em 1 semana, então eu já deixo tudo pronto. Aí eu ponho a tabela, coloco as mochilas, cor de mochila separada, faço a tabela, eu segunda, quarta e sexta, é o balé, então tá tudo separado. As aulas da escola, o pai de vocês tem que fazer o coque. Então, assim, foram coisas que eu tive muita ajuda do Júnior. Então, o Júnior sempre me ajudou nesse aspecto em ajudar, não só a criar as meninas, em ajudar
em outros aspectos que são meus, igual eu levo e busco, ele levou e buscou, ele adequou o horário dele. Tanto é que ele falou assim, como é que você consegue fazer tanta coisa? E eu falei, não sei. E nesse meio termo, a menina faz inglês, faz catequese, faz natação. Então, assim, são muitas atividades que eu sempre coloquei as meninas para fazerem, para depois não dizer que eu influenciei a jogarem basquete. Então, elas fizeram dança, as meninas foram para o Basileu França, então fizeram durante muito tempo, dentro do Basileu França, o Veiga Vale, então tem arte circense, tem música, tem canto, tem pintura. Então, eu deixo elas aproveitarem todas as artes que tem e mais o esporte para elas escolherem o que querem. Tarsila, escuta mamãe não. As ladies vai abrir escolinha. Escuta mamãe não. Vai lá jogar basquete. Ela Eu treina sei. comigo na escola. É minha atleta. Eu sei. Que não Escuta é mamãe fácil. não. Não é fácil. Então, assim, dá, né? A gente sabe que dá, mas assim, dá para conciliar. Se quer, dá, né? Dá. Tá, vamos Fernanda, lá. para você ver, nós treinávamos todo mundo. O único horário que nós tínhamos para treinar na época da PUC era no horário do almoço. Ninguém almoçava, sabe? Então, tinha pessoal que trabalhava de manhã, eu tinha aula de manhã. O meu caso, eu tinha aula à tarde na Católica, então a gente deixava de almoçar, eu passava, te buscava. Você tá falando na época da Liga Nacional, né? Isso, que a gente saía, eu te buscava, a Você me gente pegava. sempre, todas as vezes. E a gente se adequava ali. Dali eu saía já para a faculdade, eu dava aula na época num condomínio fechado, no Jardins Viena, de basquete, para os meninos. Só categoria de base, os meninos começavam com 5 anos comigo. Então eu conseguia conciliar isso tudo. E nós treinávamos de segunda a sábado. Então, nosso almoço era janta, porque não treinava na hora do almoço, não tinha como. Não só para... É bom saber, porque assim, eu acho que essa geração de hoje não... Eu acho que não dá tanto valor, sabe? Porque eu acho que hoje é mais fácil, para falar a verdade, do que na nossa época. Mas, vamos lá. Tá, em 2018, a gente foi convocada para a seleção brasileira, para o Pan-Americano. Você para sua categoria 40 mais, né? Como que foi a sensação de vestir a amarelinha pela primeira vez, a verdinha, né? Porque era verde também. Pela primeira vez. Me fala assim da sensação, porque a gente sempre almejou, né? A gente sempre almeja chegar na seleção, né? E como que foi a sensação quando você vestiu, a sensação quando estava na quadra, para começar assim o primeiro? Me fala. Para começar, Fernanda, foi a primeira coisa, a sensação que eu fiquei assim lisonjeada foi de receber a carta de convocação. Aquele papel para mim foi o máximo, de ter meu nome, de falar que estava sendo convocada para representar a seleção brasileira. E aí eu fui e fiz a cópia. Eu levei para meus alunos choravam. Então os meninos assim, nossa professora, eu compartilhei esse momento com todos eles, com todos. Quando nós fomos, que até o fato de você entrar no avião, sabe, você descer, você se apresentar, juntar o grupo, sabe, parece que você está meio assim, dormente ainda, né? Então tudo é novidade, você vê de tudo, você acha muito legal, você é apresentada para um grupo, igual no meu caso, eu não conhecia ninguém das meninas, e acabou se perguntando, o que é que você faz? Aí, como a Ângela era mais experiente na época, a Ângela virou e falou assim, o que é que você faz, hein? Eu falei, eu faço qualquer coisa. O que você mandar eu fazer, eu jogo em qualquer posição, não tem problema para isso, não. Eu não tenho altura, mas eu consigo jogar como pivô, como ala, armadura, eu faço qualquer coisa. E no primeiro jogo nosso, nem no primeiro jogo, no dia do desfile, que a gente vestiu aquele uniforme para desfilar, ali já me deu uma sensação que você não tem noção. Até hoje eu fico muito feliz, sabe? A minha mão gela, eu lembro de detalhes da gente desfilando, aí a minha irmã começou a chorar, tirou foto, porque foi televisionado, né, naquela parte na internet, então eles passaram. A minha irmã tirou foto e chorava, minha tia de Brasília, todo mundo comentou, falou assim, nossa, eu tenho uma sobrinha que joga na seleção brasileira, sabe? E assim, foi muito bom. O jogo em si, mesmo a gente perdemos o jogo de estreia, porque todo mundo não sabia o que era, o que fazia, e eu olhava para a quadra, gente, parece que essa quadra tá maior do que tudo, só que ainda falava para as meninas, pode jogar a bola que eu pego, eu corria. Aí eu batia fundo, eu batia lateral, eu pegava a bola em rebote. Então, assim, foi um
uma experiência que eu aprendi, que a gente tem que designar funções para todo mundo. Você querer fazer tudo ao mesmo tempo não dá certo, né? E também você tirar o seu corpo e colocar os outros, não, vocês resolvem, eu fico aqui como plateia, também não é. Então, foi uma coisa que a gente aprendeu para o segundo jogo, foi determinado várias coisas. E foi quando o Santiago também me deu esse feedback, vocês que estavam assistindo o jogo também me deram esse feedback, e falaram assim, deixa elas baterem a lateral, pede bola, leva a bola, né? Mostra aquilo que você faz, que é uma coisa que eu sempre tenho comigo. Eu sempre deixo o outro ir na frente. Eu sempre dou a vez pro outro. Isso é uma coisa que às vezes eu perco. A gente quase te bateu lá, mas tudo bem. Você está falando de uma forma educada. É isso. Eu não sei, eu nunca fui atleta de conferir scout, de ficar vendo, isso não é meu. O que eu quero é jogar e ganhar. Ganhamos. Eu fiz um ponto, tá ótimo, eu não fiz nenhum. Bom, tem vezes que eu falo pro Santiago, Santiago, pode deixar que eu marco tudo, eu consigo roubar a bola, marcar bem, eu tomo bola e tudo, mas eu não fiz um ponto. Isso para mim vale, porque eu estou ajudando a equipe, isso é meu. Sim. E às vezes eu preciso até melhorar esse aspecto de criar uma responsabilidade maior em pontuar, porque a pontuação contribui para a gente ganhar. Basquete só ganha jogo fazendo cesta. Isso é fato. É o que eu faço com os meus alunos. Tanto é que eu nunca ponho responsabilidade, eu distribuo para todo mundo. Os meninos, eu faço muito isso. E aí, no segundo jogo, já foi outra coisa. Então, eu falei para os meninos, olha, eu vou ficar embaixo porque a gente está com déficit de pivô. Eu consigo segurar a bola. Põe a bola na minha mão e pode passar, pode fazer o que quiser, que eu consigo pôr a bola na sua mão. Que é uma coisa que eu sempre faço com todo mundo. Pede bola, que a bola chega na sua mão. E aí, simplesmente, nesse jogo, eu fiz 14 pontos. E eles falaram, cara, você joga demais. Eu falei, ah, é? Você fez um monte de pontos. Eu falei, fiz. E eu nem, sabe, tanto é que nós jogamos contra a Colômbia, elas vieram, conversaram comigo, eu não entendi nada, porque elas falam muito rápido. Eu falei, calma, respira. Eu falei, balança a cabeça e ri. Isso, era, eu falei, não entendi. Aí chamaram tanto eu quanto a Ângela para ir disputar um campeonato na Colômbia. E eu falei assim, nossa, mas eu joguei mesmo, né? Eu tô suave. E tanto é que em todos os jogos, de todos que nós fizemos, o único jogo que eu fiquei em um único jogo sentada, fiquei 3 minutos. Os outros eu joguei todos os quartos, o tempo todo. E as meninas falam assim, você não cansa? Eu falei, não, eu não tô aqui para cansar. Eu descanso depois que acabar o jogo, eu vou ter o meu tempo para descansar. Então, foi uma experiência muito boa, assim... Todo mundo tem que passar uma vez, né? Tem, Fernanda, e assim, você chora quando toca o hino nacional, sabe? Aquela gritaria com todo mundo da seleção brasileira, todo mundo, você abraça Deus e o mundo, sei lá, sabe quem que é, você acaba conhecendo. Eu fui assistir jogos do grupo, dos 60 a mais, eu fiquei, sabe, deslumbrada. Eu olhava a Regina Calazans fazer uma bandeja de baixo para cima, que eu fiquei, meu Deus, ela faz bandeja rapacunha. E quantos anos ela tem? Ela não é 60, não, ela tem 70 não, e alguma coisa, sim. Nem eu sei a idade certa, mas é mais de 70. A Regininha, das bolas caírem no chão, a Regininha tem 78 anos, e eu falei, cara, como é que ela vai atrás da bola? Sabe, a Lúcia Gumerato, que mulher, eu nunca vi uma pessoa tão chique para jogar, né? Ela é fina. Elegante. Demais. Eu falei, colocou um salto, acabou. E eu ficava olhando, claro, eu olhava assim, né? Porque são muito altas. E eu ficava encantada. A Fátima Tenório, eu nunca vi uma mulher tão raçuda na minha vida, sabe? E são mulheres que eu falo que não estão jogando na categoria delas, estão bem, assim, que teriam que já estar jogando uns 65 mais, e estavam ali, sabe? Gritando, brigando, e ganhamos. Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida de ganhar da Argentina, sabe? Foi assim, foi um jogo que a gente gritava, foi muito bom, muito bom. E Anaelta, já aproveitando essa questão que a gente está falando dos 60, 70 mais, me fala sobre o Master. Resume aí, assim, o que é o Master? O que você acha do Master? Bom, eu vou resumir eu vou falar em 2 aspectos. A primeira de eu ter jogado com vocês e depois de ter jogado na minha categoria. A primeira foi assim, nós entramos uma equipe desacreditada, vamos jogar, vamos embora, vamos ver o que dá, né? Vamos ver se a gente consegue uma coisa. Então a gente ganhou o primeiro jogo, depois veio o segundo jogo. Teve um jogo que nós fizemos contra Pernambuco e fazia muito tempo que a gente não jogava, principalmente no meu caso, estava acima do peso,
né? Eu estava correndo pouco, aquela preocupação de você querer render, a bola ia lá na frente, eu esticava o braço para buscar a bola, e parece que o braço estava curto, mas não, a gente não tinha perna. E eu fiz a cestas dos três, se eu não me engano, acho que eu fiz 3 cestas dos três. Essas cestas contribuíram para a gente ganhar, foi uma contribuição que eu fiz. E eu lembro de você falar que disse que o árbitro falou assim, nossa, eu vou aqui, ó, ela tá arremessando demais, eu vou aqui apagar o X de onde ela estava acertando, e eu fui lá e fiz de novo. Foi. Então, assim, isso mesmo eu sendo mais velha, né, e eu não tinha outra opção, foi, assim, gratificante demais da gente poder contribuir, e nós fomos vice-campeãs nesse campeonato. Né? Sim, foi 2015 aqui em Goiânia. Sim, que foi um campeonato que a gente juntou, nós tivemos muitos problemas das pessoas falarem, esse grupo tá pesado, tá com sobrepeso, né? Então, assim, a gente nunca teve uma voz para falar assim, olha, juntou, nós vamos ganhar, vamos dar o máximo. Uma pessoa a gente ganhou todos os jogos, só perdemos para São Paulo na final. Foi, e que tinha, assim, uma Patrícia. Como que você marca a Patrícia? Que você está marcando ela, eu falei, eu estou de trás dela, vocês estão me vendo? Né? Então, a Paty é muito alta, ela é forte. O arremesso é muito perfeito. bom. Então, toda bola que ela jogava, eu falei, gente, como é que ela consegue jogar essa bola e a bola entrar? Como que você marca a Cristina? Não tem jeito, sabe? Não é que não tem jeito, é porque o tanto que você faz era pouco, né? E pelas nossas limitações, a gente fez até muito. Nós fizemos muito. E só para avisar, assim, né, para quem está assistindo, porque você fala jogar na minha categoria e jogar na sua categoria. Só lembrando que você joga 10 anos, né? A diferença minha e sua são 10 anos. Então você joga no 30 mais, você devia estar jogando no 40 mais. É só para o pessoal entender quando você está falando da diferença, né? Hoje já sou 45 mais, né? Porque em setembro eu faço 45. Sim. Então eu subo mais uma categoria, né? Então fica do 45 aos 49, 50, a média. Agora, foi excelente essa fase de nós jogarmos juntas. Só que aí, Fernando, o que vai pesando? Perna, o desempenho físico, técnico, a gente já não tem. E como tem uma regra no Master que 1/4 você é obrigada a ficar sentada, né? Então você não joga em 1/4, os outros você joga, e quando já rodou todo mundo que você pode fazer as substituições, até nisso a gente tem que saber usar a sabedoria. Não é igual a gente joga no adulto, que vai, eu cansei, me troca aqui. Não. Então a gente tinha que até fazer isso. Então, você é obrigado a ficar 10 minutos em quadra. Isso. 1/4 a gente tem que jogar, eu inverti, né? 1/4 nós temos que é obrigatório jogar, e os outros 3 você pode dobrar ele, ou depois que rodar todo mundo, você entrar de novo. Ou não, né? Então fica mais maleável. E como nós sempre fomos com a equipe com 10, 8, para poder todo mundo rodar e jogar, então no segundo campeonato que eu fui, eu já senti mais desgaste, né? Então eu já fiquei mais cansada, eu já tentava fazer alguma coisa e já não conseguia tão quanto nós fizemos no primeiro, que foi de Goiânia. Esse no segundo já foi em Maceió, que nós fomos, né? Vocês foram no outro antes. Então, assim, já não rendi tão quanto. Agora, quando eu joguei na minha categoria, já é diferente. Foi quando foi Espírito Santo. Essa no Espírito Santo, então nós cansamos por igual. Todo mundo cansava o mesmo tanto. Começa a equiparar, né? Sim. Tanto é que elas viravam e falavam assim, poxa, o quarto de jogo tinha que ser corrido, porque tá todo mundo com meio metro de língua para fora. E no meu caso, como eu fui para jogar com a equipe de São Paulo, nós éramos 8, e no primeiro jogo, uma das meninas machucou. Então nós ficamos 1/4 do jogo com uma menina machucada dentro de quadra, a Michele, e ela fazia, eu faço que a gente fica aí parada, marca que a gente marcava. Então nós éramos 4 para jogar contra 5, sabe? Então foi um desgaste Se fosse grande. no 30 mais, vocês estavam... Não tinha condições. Sim. E nós jogamos. Então, assim, a gente ganhou com a cara. Naelta, eu vou derrubar, porque tá dando 15 segundos aqui e a gente volta de novo, tá? Tá bem. Porque vai parar o Instagram. Tá bom.